Glória a Deus. Que culto maravilhoso. O último culto de missões do ano de 2024. Mas o ano ainda não acabou, ainda dá tempo de você transbordar, de você pregar, de você anunciar as boas novas. É com grande alegria que eu agradeço a riquíssima oportunidade, a qual Deus me concede de estar aqui na igreja da Cidade Oeste 2. Glória a Deus. Quero agradecer também ao irmão Daniel, que foi o canal de Deus que fez o convite. A gente se conheceu no trabalho, né? A gente estava no trabalho, eu estava evangelizando todo mundo, aí fui falar de Deus para o irmão Daniel. Aí ele falou, não, eu sou crente, eu sou líder de missões lá, da minha igreja. Pega aí meu telefone. E aí, pela misericórdia de Deus, estamos aqui hoje. Quero agradecer também ao pastor Josué, quadro de obreiros e a linda igreja do Senhor. Quero já mandar um abraço do meu pastor Ilquias, me congrego ali na Decidade, como o irmão Daniel falou. E vamos à palavra de Deus. De antemão, queria dizer aos meus irmãos que você está livre para dar glória a Deus. A igreja não está perseguida, você pode dar glória a Deus e aleluia, porque glória não atrapalha pregador pentecostal. João 4, 23 e 24 vai dizer, o dia é e agora é que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Dê um glória a Deus para Jesus, crente. Aleluia. Queridos irmãos, a palavra que eu vou ministrar hoje fica no livro de Romanos. Por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 10. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Eu vou ler até o 17. Culto de missões. Missões com certeza foi algo que começou no coração de Deus. Pela misericórdia de Deus, um dia nós somos alcançados e por isso nós temos que ser um canal na vida de outras pessoas. A obra não parou em você. Deus quer continuar lhe usando. Assim diz a palavra do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor altíssimo, santo e poderoso, Senhor, venho agradecer, Pai, pela oportunidade de estar aqui podendo te adorar, te glorificar, meu Deus. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará essa noite, meu Pai. Essa noite o Senhor irá levantar, Pai, pessoas para pregar, meu Pai. O Senhor irá levantar Paulos, o Senhor vai levantar Pedros, Barnabé para anunciar a tua palavra, meu Deus, com ousadia, meu Deus. Me usa como canal, Pai. A glória é para ti. Eu não sou ninguém. Assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. E você diz amém. Queridos irmãos, a carta de Romanos, a carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o autor e escritor da maioria dos livros do Novo Testamento, das cartas doutrinadas, com certeza ele era um mestre. Com certeza ele era um homem que tinha a inspiração do divino Espírito Santo. Paulo, ele foi um homem que antes era perseguidor da igreja. Ele tinha cartas e ele aspirava perseguições contra a igreja. A Bíblia vai dizer que, inclusive, ele consentiu com a morte de Estevão, que foi um diácono levantado para pregar. Enquanto ele pregava, ele foi apedrejado. E a Bíblia vai dizer que os céus se abriram. Estevão foi morto porque estava anunciando a palavra de Deus. E Paulo, que antes se chamava Saulo, estava ali naquele momento. E ele preparava cartas para ir prender irmãos. E um certo dia, ele cai por terra. E muitas das vezes é necessário que Deus dê uma rasteira na gente, para que a gente caia e olhe para o céu e reconheça que há só um único Deus, altíssimo, digno de toda a honra e toda a glória. Essa carta é dirigida aos irmãos da igreja de Roma, que ficavam na capital. Irmãos, sejam eles judeus, gregos, mas nesse período aqui estavam todos dispersos por causa da perseguição que havia
contra todos aqueles que acreditavam e que seguiam ou que pregavam o evangelho da paz. Como está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 7, que vai dizer que a carta era destinada aos irmãos da igreja de Roma. Então Paulo, ele estava escrevendo essa carta, e o evangelho ao qual Paulo anunciava fica muito descrito no livro de Romanos. Romanos é uma carta que você pode destacar como a carta mais importante do evangelho. É uma carta teológica, é uma carta que vai ensinar sobre a conversão, a justificação do crente, vai falar sobre a salvação. E essa carta estava dirigida aos irmãos que estavam sofrendo por muita batalha, muita perseguição pelo imperador da época, o César da época. Essa carta de Romanos foi uma carta a qual mais trouxe conversões, porque Paulo foi muito meticuloso quando ele estava escrevendo. Entre uns dos exemplos que eu posso dar aos meus irmãos, a qual foi convertido através dessa carta, eu poderia destacar Lutero, que foi um grande homem de Deus, que trouxe uma reforma para a igreja cristã evangélica. E nesse livro em específico, eu quis destacar uma palavra a qual Paulo, como um grande exemplo de missionário, podendo eu dizer que depois de Jesus, ele foi o maior missionário que existiu, pois esse homem pregou para toda a Ásia, para toda a Europa. Esse homem pregou para regiões ali da Acácia, pregou fundou a igreja de Éfeso, de Gálatas. Foi um homem usado por Deus para a implantação de igreja. Não é à toa que eu vejo muito como Deus, na sua grandiosa forma de enxergar, a qual Pedro, após a sua pregação, houve a conversão de aproximadamente 3.000 almas. Então eu até entendo ele querer relaxar um pouco, porque a igreja já estava lotada, e talvez ele poderia pensar, não, vamos ficar aqui. Mas a ordem que Deus tinha dado é: ser-me-eis testemunha na Judéia, em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. É até os confins da terra. O nosso evangelho não é para ficar só entre essas 4 paredes. Nós não fomos chamados por Deus. Você não se converteu para ficar apenas sentado no banco de uma igreja, vindo aos domingos. Deus, ele te chama para uma obra missionária, porque assim como você foi alcançado, você é o canal que Deus irá usar para alcançar outras vidas. Interessante que eu aprendo muito com o livro de Romanos é que é necessário que haja pessoas que preguem. O próprio Jesus, ele vai dizer que grande é a ceifa, mas poucos são os trabalhadores. Os campos estão brancos. Ele chamou 12 apóstolos e ele disse: olhe para os campos, estão todos brancos, mas orem ao Pai, para que o Pai envie trabalhadores, ou em outras palavras, ceifeiros. A obra de Deus precisa de pessoas que se disponham a pregar, pois o próprio apóstolo Paulo está dizendo: como se converterão se não há quem pregue? Está faltando pessoas que dedicam seu tempo na palavra e que buscam a Deus. E talvez a igreja brasileira esteja acomodada, porque talvez a porcentagem de cristãos no Brasil é muito alta. Mas quem sabe Deus não te chamou para o Brasil, mas Ele te deu as nações por herança. Quem sabe Ele te chama para uma nação a qual você nunca ouviu falar desse povo, nunca ouviu falar dessa língua, nunca ouviu falar de onde eles estão, mas Deus pode te chamar. Basta apenas você se dispor. Assim como Paulo usa um exemplo do livro de Isaías, que diz: quem creu na nossa pregação? Quem acreditou, Senhor? Eu imagino o profeta a qual Deus tinha dado uma palavra, e ele olhando para o céu e perguntando: quem é que está acreditando na gente? Então é necessário que há pessoas que digam: eis-me aqui, que levante a sua mão para Deus, que se coloquem na brecha, na posição, e diga: eis-me aqui. Quando Deus me chamou há 3 anos atrás, eu não tinha muito consciência do evangelho e da necessidade, mas você tem ideia de que almas estão sendo ceifadas pelo inimigo? O diabo, ele não descansa, ele está toda hora trabalhando para derrubar, porque ele já está caído, ele já está derrotado, mas o que ele quer é levar o máximo de pessoas possíveis para a condenação que foi reservada para Satanás e seus anjos. Interessante que o homem por si próprio, ele não consegue entender que ele é um pecador. É necessário que tenha algo externo, é necessário que tenha uma pregação, e quando não é uma pregação,
é necessário que o próprio Deus pregue para esse homem. O homem só consegue se converter através de uma ação divina do Espírito Santo, usando pessoas para pregar e para anunciar o Evangelho. Porque como o cidadão, como uma pessoa vai entender que é um pecador, se ninguém chegou para ele para dizer: você está no pecado, a vida que você está vai lhe levar para o inferno, e há uma condenação para você. Porque se você for evangelizar qualquer pessoa e só falar de Jesus, e não falar, porque primeiro o Evangelho ele mostra e dá luz ao homem da situação precária em que a humanidade está. Ele mostra para o homem que tem uma condenação, que tem um juízo reservado para esse homem. Porque se você for chegar para uma pessoa e só falar de Jesus, ele vai dizer assim: eu não preciso de um Salvador, a minha vida está tão boa, eu sou uma boa pessoa. Mas o apóstolo Paulo, mesmo escritor da carta de Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer: mas nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça. Isso não vem de vós, vem de Deus. Todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. Se você está aqui hoje, se você saiu da sua casa para vir cultuar hoje, é porque a graça de Deus te alcançou. É porque Deus ele impediu um acidente de acontecer. É porque Deus fechou a tua sepultura. É porque Deus te deu saúde para vir adorar. E cadê a igreja que adora ao Senhor? Aleluia. Livro de João, capítulo 16, do verso 7, 8 e 9. Jesus estava próximo de ir e ele já estava preparando os seus discípulos para o que iria acontecer. Ele praticamente chega aos discípulos e diz: eu já estou para ir embora e vocês nem me perguntam para onde. E aí no capítulo 16 ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer: porém digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vos enviarei. E quando ele vir, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque meu Pai e não porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Resumindo, até então o Espírito Santo ele descia sobre a vida de um homem, usava aquele homem poderosamente, se apoderava, e logo após o Espírito Santo saía. Um exemplo é Sansão. Esse homem, quando estava cheio de Deus, ele tinha força para despedaçar um leão, ele tinha força para vencer os filisteus. Mas logo após, esse espírito saía. Outro exemplo é quando os profetas se reúnem para orar com Moisés, e a Bíblia vai dizer que naquele momento eles foram cheios. Mas agora é diferente. Depois de Pentecoste, com a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo ele achou uma morada, ele achou um lugar para morar, e esse lugar é você. Você é um templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Será que você pode adorar essa noite? O Espírito Santo, Paracletos, ele é o Consolador. A Bíblia vai dizer que ele vai dar luz ao homem sobre a justiça e do pecado. Se não fosse o Espírito Santo, eu e você nunca teríamos se convertido. Se não fosse o Espírito Santo, talvez eu e você ainda estaria no lamaçal do pecado, nas nossas imundícias, porque nós talvez acharíamos que nós somos pessoas boas. Mas quem aceita Jesus reconhece, tem que um dia reconhecer, tem que ter o coração quebrantado de vir até aqui à frente e dizer: realmente eu não sou nada, Senhor, mas Tu és tudo. É o Espírito Santo. E muitas vezes você vai pregar para alguém e quer insistir, usar a força do seu braço, mas a Bíblia vai dizer que não é pela força do braço, é pelo Espírito, é a ação do Espírito. É o Espírito Santo que convence o homem. Quando eu estava distante de Deus, a minha mãe constantemente vinha com a Bíblia, orava na minha cabeça, e eu não conseguia entender o que ela queria dizer para mim. Mas um dia o Espírito Santo bradou no meu coração e disse: você é meu filho e eu te amo. E desde então eu não consegui mais viver a mesma vida, eu não consegui mais ser o mesmo. E desde então, aquilo que Deus tinha dado para mim, eu queria dar para outras pessoas. E o que Deus deu para mim? Foi a graça, foi o amor, foi a salvação.
E nós que um dia formos alcançados, levaremos essa palavra para outras pessoas. Se nós pararmos para imaginar o coração de Deus, se nós pararmos para ver como Deus, enxergar como Deus enxerga, às vezes nós queremos pôr em juízo muitas pessoas e dizer, que fulano de tal não tem mais jeito. Mas para Jesus tem jeito. Na carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 ao 10, vai dizer: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. E por que nós pregamos? E por que nós ainda anunciamos? Com essa palavra eu me sinto confrontado que muitos irmãos pensam que Jesus está demorando demais para chegar. Talvez alguém esteja dizendo, não, mas Jesus está demorando tanto. Mas Jesus, ele poderia ter vindo, tem 2000 anos que ele prometeu que vai voltar. E para que eu vou pregar para essas pessoas? Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele não atrasa a sua promessa. Há um dia qual não convém a nós saber, senão ao Pai. A Bíblia vai dizer que o Filho do Homem virá em glória, mas ele virá como um ladrão. E por isso nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos quando será esse dia, mas sabemos de uma coisa, que ele virá. E a promessa de Jesus ainda está de pé. Ele cumpriu todas as suas promessas, mas ele, às vezes, ele espera um momento para que às vezes algum pecador se arrependa. É da vontade de Deus, a Bíblia vai dizer que é da vontade de Deus que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que se arrependam. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele não se alegra quando o homem morre no seu pecado e na sua imundícia. Deus não se alegra quando o homem morre, seja lá roubando, matando, assassinando. Não, da vontade de Deus é que esse homem se converta. Mas como se converterão se não há quem pregue? Talvez você olhe para mim, um rapaz novo aqui em cima, e pergunte, por que ele está ali? Mas eu não estou aqui porque eu quero, foi porque Deus me chamou. E essa noite Deus está te chamando. Juventude, Deus está te chamando. Deus quer te levantar. As senhoras, Deus está te chamando. Você que veio, Deus está te chamando para a sua boa obra. E talvez você pergunte, mas eu não sei pregar, mas eu não sei falar. O que está precisando o pregador para que eu comece a pregar e anunciar a palavra de Deus? É necessário um sacrifício e uma renúncia. É necessário que você comece a dizer não para as coisas do mundo e sim para Deus. A Bíblia vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. É necessário que você coma desse rolo. É necessário que você coma dessa palavra para que vás bem. E a Bíblia vai dizer que a anunciação do Evangelho, ela começa mostrando a situação crítica. Como o apóstolo Paulo em Romanos, ele começa dizendo que todos os homens, a Bíblia começa dizendo que todos os pagãos, eles estão defraudados. Os pagãos estão defraudados. Paulo começa dizendo isso. Depois ele vai dizer o quê? Os moralistas também estão tão perdidos quanto os pagãos. Resumindo em outras palavras, depois ele mostra que até os judeus estão perdidos. E logo após, em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que na verdade todos nós estamos na mesma situação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até o capítulo 3, 23, Paulo está dizendo assim: nenhum de vocês são merecedores da salvação. Nenhum de vocês mereciam ir para o céu. Ninguém é bom. Ele vai dizer assim: não há quem entenda a Deus, não há quem ame a Deus, não há quem busque a Deus. Deus olhou para a terra e buscou alguém que fosse justo e não achou um justo sequer. E Deus vem na situação precária em que a humanidade estava. Ele levantou um povo, o povo judeu, para ser exemplo para outras nações. Mas até esse povo o rejeitou. Como diz em João capítulo 1, que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus. E logo após ele vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 24, ele vai dizer o quê?
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que é de graça, mas apesar da gente costumar e ter o costume de muitas vezes abrir a boca e dizer é graça, foi de graça, foi um preço altíssimo pagado em uma cruz. Jesus, ele teve que subir um madeiro. A Bíblia vai relatar e vai dizer que todo aquele que é levantado no madeiro é maldito. Jesus se fez maldito por nós. Isaías 53 vai dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele era visto como aflito, ele era o mais desprezível dos homens. E em qual lugar você vai ver um Deus que é soberano, que não precisa de adoração, um Deus que tem adoração 24 horas por dia, decidir descer para morrer numa cruz humilhante por pecadores como nós? Jesus fez isso por você. Mas por que Deus fez isso pelo homem? Se na verdade todos nós somos pecadores, se todos nós somos falhos, se todos nós mentimos, na verdade é que nós cuspimos na cara de Deus. Nós dizemos para Deus, nós somos dizendo para Deus que somos pessoas boas e nós fazemos as nossas próprias vontades. Mas quem morreria por uma pessoa assim? Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer: há quem diga que morreria por um justo, ou há quem diga que morreria por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem vai atrás de alguém que lhe ofende? Quem daria vida por alguém que é um assassino? Jesus fez isso. Jesus mostrou na cruz que o sangue dele tinha poder para libertar, para salvar, para curar e para batizar e encher do Espírito Santo. A igreja precisa retornar a buscar e evangelizar. Uma igreja, ela foi feita com a obra, com a missão que Deus entregou de evangelizar. Em Marcos capítulo 16, 15 vai dizer isso. Talvez você se pergunte: mas o meu chamado não é de missionário. Mas eu não sou pastor. E quem disse que é só o pastor que tem que pregar? A Bíblia vai dizer que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É porque na verdade nos dias de hoje estamos precisando de pessoas que são verdadeiros crentes, não um crente mediano. Tem muita gente que só vai pregar se tiver um cargo. Tem gente que só quer pregar se tiver num púlpito. Mas tem um irmãozinho que não tem nenhum cargo, mas fica lá na portaria dizendo: Jesus te ama, glória a Deus, Deus lhe abençoe, um bom culto essa noite. Tem um irmão que nem foi chamado por Deus, ele não tem nenhum cargo, ele está ali no banco afastado, ninguém vê ele. Mas toda a vida que ele vê um pecador, ele não consegue dizer não, ele tem que pregar. Ele é movido pelo Espírito Santo, ele está cheio do Espírito Santo, ele não fica calado. Pedro e João, quando anunciavam o evangelho, os líderes religiosos da época disseram: parem de falar desse homem, parem de falar desse Jesus. E eles foram açoitados. Eles saíram reclamando porque foram açoitados? Não. Eles saíram se achando dignos por terem sido açoitados por Cristo. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando forem injuriados ou perseguidos em meu nome. Há uma grande coroa reservada para todos aqueles que amam a vida de Jesus, para todos aqueles que fazem a sua vontade. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, João tinha sido jogado na ilha de Patmos. Talvez o imperador da época, se eu não me engano o imperador Nero, com a intenção de calar João, pegou e jogou ele lá. A função da ilha de Patmos era o que? Silenciar. Era fazer aquela pessoa ser esquecida. Era fazer aquela pessoa ficar calada, porque era um tempo de perseguição. E João pregava para os cristãos. Mas a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo glorificado se revela a ele. E a Bíblia diz que quando ele olha para trás, ele cai como morto. Era Jesus glorificado, dizendo:
o que vês, escreve. E até hoje não tem uma palavra desse livro que não se cumpriu. E o que está próximo de se cumprir é as bodas do Cordeiro. O que está próximo de se cumprir é a volta de Cristo. E há uma prestação de contas que Deus fará com cada um aqui. Que Deus irá chegar. A Bíblia vai dizer a parábola dos talentos. E Ele vai chegar e vai dar conta com cada um de vocês. Quantas pessoas você evangelizou? Os talentos que eu te dei, por que você não usou? O que você fez com ele? E hoje eu venho com chamado à igreja. Vamos anunciar o evangelho a toda criatura, aos pecadores. Porque a Bíblia vai dizer: os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão aqueles que creem. No versículo 18, Paulo fala dos pagãos, que eles estão totalmente depravados. Depois vai falar dos moralistas, depois dos judeus. E aí logo após, ele vai falar lá em Romanos capítulo 8, a certeza da salvação. Capítulo 5 vai falar os frutos da justificação pela fé. Capítulo 6, o apóstolo Paulo vai usar o exemplo de Abraão, que acreditou em Deus e aquilo lhe foi imputado por justiça. E no capítulo 8, ele vai falar sobre a salvação. Ele vai dar a certeza da salvação para aquele que está em Cristo. Romanos capítulo 8 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então talvez você esteja com dúvida se você será salvo ou se você está sendo uma boa pessoa. Mas Deus está dizendo aqui essa noite que ainda há tempo. Ainda há tempo de você se levantar e anunciar. E Deus te chamou para ser um exemplo. Faça a obra de Deus independente do que está acontecendo com você. Talvez você esteja passando por uma prova, uma batalha, e às vezes até para orar é difícil. Às vezes até para dobrar o seu joelho você não consegue mais. Mas eu tenho uma coisa para dizer: você não está só. O Espírito Santo de Deus está com você. Esse apóstolo Paulo, esse homem que antes era perseguidor, foi um escritor dos evangelhos. E ele, em certo momento, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, você deve andar como Ele viveu. E talvez você tenha pecado, tenha dado um mau testemunho e se sente constrangido de anunciar o Evangelho. Mas Deus está reescrevendo a tua história. E João vai dizer, a carta de 1 João vai dizer: filhinhos, eu escrevo isso para que não pequeis, mas se pecarem, saibam que vocês têm um advogado perante a Deus, Jesus Cristo, o justo. E diante de tudo que Jesus fez por você, você é capaz de dizer não para o chamado? Jesus carregou uma cruz no Gólgota, nós cantamos isso hoje. Ele levou a cruz no caveira e foi colocado. A Bíblia vai dizer que ele foi pego como um ladrão. Ele foi traído por um discípulo. E Jesus, ele levou uma cruz, foi chicoteado em 40 chicotadas, menos uma. Ele foi blasfemado. A Bíblia vai dizer que colocavam um pano em seu rosto, davam um murro e diziam: profetiza, quem foi que te bateu? E ele foi até a cruz, foi erguido numa cruz. E hoje eu e você somos livres pelo sangue de Jesus. E você está passando por uma situação difícil e diz: eu não consigo evangelizar. Eu tenho um exemplo perfeito para você: Jesus. Sabe em qual momento Jesus estava pregando, missionário Daniel? Em uma cruz Jesus estava pregando. A Bíblia vai dizer que enquanto um ladrão ficava blasfemando, dizendo: Jesus, se tu é filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Outro ladrão, ele reconhece quem ele era. E ele diz: você não teme a Deus, nem estando na mesma situação. Ele olha para Jesus, acredito que aquele homem foi tocado pela graça e pelo amor, e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, cheio de amor, numa cruz, sangrando,
sofrendo o abandono do pai, sozinho ali, pagando o preço do pecado, ele diz: eis que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava pregando enquanto estava numa cruz. Qual é a desculpa que você tem para não pregar? E aquele homem foi salvo. E há uma salvação para todos aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus. E eu sei que muitos hoje sairão daqui transformados e farão a diferença na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa. E Deus irá fazer uma obra na tua família. Enquanto você vem adorar aqui, enquanto você vem glorificar aqui, Jesus está trabalhando na tua casa. E quando você chegar, uma pessoa vai dizer: o que foi que aconteceu com você? Você vai dizer: é Jesus na minha vida. Foi Jesus que trabalhou na minha vida, é o Espírito Santo de Deus. E com tudo isso eu quero fazer um convite à igreja a ficar de pé. E é uma chamada que é árdua. A Bíblia vai dizer, eu não vou dizer para os meus irmãos que vai ser fácil pregar. Eu passo por muitas lutas para estar aqui hoje. Mas o próprio Jesus não enganou a ninguém. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu, e por ele ter vencido, você pode vencer também. Se ele disse não para o pecado, você pode dizer também. E se ele pregava, você pode pregar também. E com essa palavra, eu quero perguntar se há alguém essa noite que deseja entregar sua vida a Jesus ou se reconciliar. A porta da graça ainda está aberta. Você ainda, quem sabe Jesus não volta antes mesmo dessa pregação acabar. Quem sabe você está indo embora e Jesus está voltando. Como você está com Deus? E Deus quer fazer uma obra na tua vida hoje, e Ele te chama para anunciar as boas novas. Os campos estão brancos, faltam os trabalhadores. Queria saber se há alguém essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus. Se não, eu queria orar por famílias hoje. Eu queria orar por alguém que ora para que alguém da sua família volte para a casa do Senhor. Eu queria orar por alguém que paga o preço por uma vida e que ora dizendo: eu tenho um filho que está na droga, mas Jesus salva ele. Eu tenho um marido que está afastado, mas Jesus salva ele. Eu queria chamar você, com a permissão do pastor Josué, eu queria poder orar por cada um de você. Alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão. A Bíblia vai dizer: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele dá graça aos humildes. Aquele que se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. Eu queria saber, alguém? Se não, a igreja aplaude Jesus. Eu gostaria de orar aqui, no caso aqui pelo irmão, ou talvez pela sua família. Irmão João quer orar pela sua família. E essa noite eu irei orar, e a igreja estende as mãos orando também comigo. Maravilhoso e eterno Deus, querido Pai, santo e justo, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus, por esse culto, Deus. Obrigado por cada vida que estava aqui hoje, meu Pai. Eu acredito que a Tua palavra não voltará vazia, meu Pai. E que daqui sairão pessoas transformadas, meu Pai. E que daqui sairão missionários, pessoas que pregam o Evangelho, meu Pai. E eu quero orar pela família do irmão João. Meu Deus, eu não sei quem está longe de Ti, meu Pai, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele chega onde eu não chego, e o Senhor trará de volta, meu Deus. Meu Pai, eu creio na obra que age fazer na vida dessa família, meu Pai, e que o Senhor usará esse homem, e ele irá adorar somente a Ti, meu Pai. É assim que eu te oro, meu Deus, e já te agradeço, em nome de Jesus. A igreja aplaude a Jesus.